que o glúten continua fazendo tanto mal. Princípios da mudança. Eu vou te ajudar. Por que mudar? Como mudar? Entender as causas e o que mudar. Hoje nós vamos entender um pouco mais o porquê devemos nos manter zero ou praticamente zero glúten. Como que o glúten com a sua toxicidade vão gerar os sintomas diversos na nossa saúde e por que isso aconteceu. Nós fizemos um pequeno resumo da evolução do trigo nos últimos 10 mil anos, porque data 10 mil anos o início do cultivo do trigo no Oeste Asiático e começa, nós acabamos enumerando 1, 2, 3, até para facilitar a nossa fala, porque o trigo número 1, esse tritículo, ele começa com 14 cromossomos, diploide 7, 7, azão, azão, e acontece uma hibridização com esse número 2, bezão, bezão, também diploico. Dos dois, do 1 e o 2, nós vamos resultar nesse daqui, um outro tritículo, que daqui, com 28 cromossomos, a engenharia genética acaba fazendo novamente uma hibridização com um outro Aegilops, que vai resultar no nosso famoso trigo moderno, com 42 cromossomos. Quer dizer, esse trigo moderno de hoje, ele é completamente diferente da origem e a base, o porquê que foram desenvolvidos estudos e mais estudos, foi exatamente com o pensamento em aumentar a produtividade, a produção do trigo, aumentando, nesse caso, o glúten, e ser utilizado como a base da produção de industrialização dos produtos alimentícios. Lembre-se, produtos alimentícios parecem alimentos, mas não são alimentos, são coisas completamente diferentes. O nome exatamente para nos confundir, para nos levar a esse sentimento. Produto alimentício, não é o que parece. Então, é graças ao trigo moderno que nós começamos uma era de doenças chamadas doenças crônicas não transmissíveis e doenças autoimunes. Aqui está a origem. Vocês compreenderam, então, é uma conta onde, 14 cromossomos foram somados com 14, resultando em 28. E esses 28 cromossomos foram novamente cruzados com mais 14. 14 mais 28, 42. Quer dizer, o nosso organismo não consegue digerir esse número, essa exorbitância de alteração genética que foram realizadas. As diversas doenças ou sintomas que nós percebemos hoje, ele tem a ver com o nosso glúten moderno, a monotonia alimentar, quer dizer, comer sempre as mesmas coisas, aonde o que é inspirado, o que é falado para vocês em termos de propaganda, na televisão ou em diversas mídias, é que os alimentos agora são mais fáceis, vem em caixinha, são todos à base do trigo moderno, e isso vem de encontro com os estudos que demonstram que até 1970 nós tínhamos 30 quilos em consumo de glúten. E após 1970, olha isso, dobrou. Foi para 60 quilos de glúten de farinha, normalmente nas farinhas em gerais, mas normalmente é a farinha de trigo a que ele se refere, porque é o estímulo que foi dado. Então, imagina o dobro de glúten, o que vem ocasionando as reações de citotoxicidade do glúten, imunomoduladoras, quer dizer, as reações do glúten podem ser mediadas por imunoglobulinas ou não. Alteração da permeabilidade intestinal, como a formação de mimetismo molecular e as doenças autoimunes, quer dizer, o aumento do consumo do glúten, estando como a base de todos os produtos alimentícios e não comida, associado ao baixíssimo consumo de
verduras, legumes, frutas, as leguminosas, cereais integrais, entre outros. Essa alimentação dita viva, de verdade, quer dizer aumento e baixo nível de consumo de comida, de fato, de alimento, faz com que a gente apresente essas reações. Olha que interessante, até o preconizado, né, pelas organizações de saúde diz que o ideal seríamos que comêssemos 400 gramas dentre todos esses itens por dia. Hoje, o brasileiro ou o ser humano come menos que 1/3 dessa porcentagem, que dá aproximadamente 130 gramas por dia. Então, a associação desses dois itens é que estão fazendo com que surjam as diversas doenças. Às vezes, entender o que é básico faz com que a gente nos mantenhamos longe dos alimentos, ditos produtos alimentícios. E mais do que isso, se faz muito importante porque naturalmente o corpo ele desempenha as ações antialérgicas, anti-inflamatórias, antioxidantes. Nós sempre pensamos numa suplementação porque nós achamos que comprar é mais fácil do que executar. Na verdade, as duas coisas seriam importantes, mas, sem dúvida nenhuma, a alimentação ela entra em primeiro lugar. O nosso dia a dia, o que a gente come no café da manhã, no almoço e na janta, o de segunda a domingo, né? O de segunda a segunda. Nós estamos tendo um pouquinho de barulho hoje na gravação, porque o do dia da gravação está chovendo bastante aqui em Campinas, então vocês vão ouvir uns raios, uma chuvinha, mas faz parte do nosso dia a dia, né? Então, para mantermos a nossa gravação, venha com chuva mesmo. O nosso corpo possui aproximadamente 100 trilhões de células. Dá para imaginar isso? É muita coisa, né? É muita célula, graças a Deus. E uma única célula, se a gente pensar em apenas uma única unidade viva, uma célula é formada exclusivamente, quer dizer, só isso que vai formar uma célula, por no mínimo 44 nutrientes conhecidos hoje. Quer dizer, nós estamos falando no dia de hoje. O que vão ser descobertas, muitos mais. E esses 44 nutrientes, eles que executam dentro de uma célula as ações anti-inflamatória, anticancerígena, a própria detoxificação é feita pelos próprios nutrientes, reações antialérgicas, antioxidantes, entre outras reações. Quer dizer, viver é algo extremamente complexo e somente a divindade poderia realizar isso em uma única célula. Qual é a nossa função? A nossa função é zelar para que isso aconteça, né? Porque para uma célula se refazer, nós vamos precisar desses nutrientes e todo dia. É por isso que quando a gente fica na frase, mas eu não gosto de verduras, legumes e frutas, mas eu gosto dos lasanhas, dos macarrões e dos lanches, você vai ter uma consequência. E é essa consequência que a gente quer prevenir. Te informar, saber do que é que nós somos constituídos, faz parte dessa prevenção. Ter saúde é ter um conhecimento para mudar. E mudar é mudar a sua alimentação hoje. Olha para a sua mesa e, novamente, reveja o que pode ser feito. Ou seja, se a gente olhar aqui, o Triticum aestivum, que é o trigo moderno criado com 42 cromossomos, isso para a nossa mucosa intestinal, para o nosso sistema digestório, isso fica impossível de ser digerido. E como toda proteína mal digerida, ela terá suas consequências, como a gluteomorfina, que é uma neurotoxina, né? E além das alterações de permeabilidade. Mas, para a gente entender realmente como isso funcionou, a execução, a modificação do trigo foi feita para aumentar a produção do trigo, né, na base do glúten, e ele é utilizado como a base para a industrialização de produtos alimentícios. Então, esses produtos alimentícios, gente, ele não tem nada a ver com os alimentos. Isso não é alimento.
mas ele é extremamente gostoso e é barato, né? De certa forma acessível a todo mundo. Por isso que hoje em dia nós temos muitas patologias não ditas doenças crônicas não inflamatórias, como a obesidade, como a resistência insulínica, a diabetes. Exatamente, as pessoas estão consumindo muito esses alimentos gostosos e ditos mais baratos em detrimento dos alimentos de fato. E um estudo, uma referência do CDC dos Estados Unidos, ele diz que os casos de autismo até a década de 1960 existia um autista nascendo para cada 10.000 nascimentos. Depois, na década de 80, 1 para 2.000 nascimentos. Em 2018, que foi o último estudo, 1 para 34 nascidos. E a perspectiva, a projeção é que em 2030 seja 1 para 4 nascimentos. Quer dizer, ter uma criança autista na família é, sem dúvida nenhuma, um desafio para qualquer família. E é algo que, se modificar esse cérebro, e dependendo do tempo que se vá tentar uma modificação da estrutura alimentar de toda essa família, esse problema vai existir para o resto da vida e vai modificar tanto a vida de uma criança como a vida familiar. E é por isso que quando a gente fala no trigo, nesse aumento de 30 para 60 quilos por ano por cada indivíduo, nós precisamos voltar para a cozinha, nós precisamos voltar a ter o prazer em fazer uma refeição e modificação de todas essas farinhas. Quando a gente entende o porquê mudar, a gente muda.